Meu nome é Alessandro, e essa é a história do que um pai é capaz de fazer quando não tem mais nada além do amor pelo próprio filho. Quando a Isabela morreu, ela levou com ela tudo o que eu conhecia como lar, paz e alegria. Só me restou o Marcelo, nosso filho de 5 anos, e a promessa que fiz no leito de morte dela: proteger ele a qualquer custo. Mas ninguém te ensina o que fazer quando o luto vira miséria. Quando as contas se acumulam e até a família da sua esposa tenta te arrancar o único motivo pelo qual você continua respirando. Eu fiz escolhas que me envergonham até hoje. Me reinventei da forma mais humilhante possível. E mesmo assim, faria tudo de novo. Porque às vezes amar significa se sacrificar em silêncio. Se você acredita que o amor de um pai pode mover montanhas e até dançar sob holofotes para salvar um filho, já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo essa história. Quero muito saber até onde essa mensagem vai chegar. O vento gelado de Londres uiva pelas frestas da nossa velha casa geminada, e cada rajada parece ecoar o vazio aqui dentro de mim. A lareira crepita, sim, jogando sombras dançantes nos livros e recordações que a Isabela tanto amava, mas nem o calor do fogo consegue afastar esse frio paralisante no meu peito. Faz 3 meses que a risada vibrante dela foi silenciada. Uma doença terminal, cruel e sorrateira, a levou de forma tão abrupta que mal tive tempo de entender que a perderia. Os últimos dias são um borrão de hospitais, cheiros de antissépticos e o som monótono das máquinas. Lembro-me de segurar a mão dela, fria e tão frágil, enquanto ela sussurrava promessas de amor eterno e me pedia para cuidar do Marcelo. Marcelo, meu filho de apenas 5 anos, é a única âncora que me prende à realidade. Seus olhos grandes e curiosos, idênticos aos da Isabela, são um lembrete constante da beleza que um dia preencheu minha vida e, ao mesmo tempo, da dor insuportável da ausência. Ele ainda pergunta pela mãe, com aquela inocência infantil que dilacera meu coração. A mamãe está dormindo? Quando a mamãe volta do hospital? Eu me esforço para encontrar as palavras certas para não mentir, mas também para não quebrar a frágil bolha de segurança em que ele vive. Explico que a mamãe virou uma estrelinha que está no céu cuidando de nós lá de cima. Marcelo, com sua perspicácia precoce, parece sentir minha tristeza. E muitas vezes, em vez de exigir respostas, apenas se aninha no meu colo, buscando conforto no meu abraço forte e silencioso. A casa que antes vibrava com as cores e a energia da Isabela, agora parece um mausoléu. Os vasos de flores secaram, as músicas que ela tanto amava não tocam mais. Eu me vejo perdido na rotina de pai solteiro, tentando equilibrar as tarefas domésticas com a educação do Marcelo e o luto que me consome. Preparar o café da manhã, arrumá-lo para a escola primária, ler histórias na hora de dormir, tudo é feito no piloto automático, enquanto minha mente divaga para o passado. Eu revivo os momentos felizes. O dia em que nos conhecemos naquela cafeteria aconchegante em Covent Garden, o primeiro beijo sob a chuva fina de Londres, o casamento simples e emocionante em uma pequena igreja de pedra no interior da Inglaterra. O nascimento do Marcelo, o dia mais feliz das nossas vidas. Cada lembrança é uma faca afiada que revira a ferida ainda aberta no meu coração. Meu trabalho como designer gráfico freelancer diminuiu drasticamente. Minha mente está turva. A criatividade que antes fluía livremente agora parece estagnada. Os prazos são perdidos, os clientes insatisfeitos. Tento me concentrar, mas as imagens da Isabela nos seus últimos dias, a palidez no rosto dela, o brilho opaco nos olhos, voltam para me assombrar. A tristeza é uma névoa densa que me impede de enxergar o futuro, de planejar, de sequer respirar. Sinto-me culpado, como se de alguma forma tivesse falhado em protegê-la, em salvá-la. O vazio deixado por ela é um abismo e temo cair nele, levando o Marcelo junto. A presença do Marcelo é o único raio de sol na minha escuridão. O riso dele, seu entusiasmo por pequenas descobertas, sua ingenuidade pura, são os únicos momentos em que sinto um vislumbre de paz. Me dedico a ele com uma intensidade quase desesperada, como se o menino fosse a última parte tangível da Isabela que eu pudesse proteger. A cada sorriso do Marcelo, uma pontada de alegria e dor me atravessa. Alegria por ter aquele ser precioso na minha vida. Dor pela mulher que não está aqui para compartilhar esses momentos. Eu o observo dormindo,
o pequeno corpo encolhido sob o cobertor, e prometo a mim mesmo que farei de tudo para dar a ele a vida que a Isabela teria desejado. As noites são as mais difíceis. Enquanto Marcelo dorme profundamente, eu me sento na sala escura, embalado pelo silêncio opressor. Folheio álbuns de fotos, as imagens desbotadas de um tempo em que a felicidade parecia abundante e inabalável. O rosto da Isabela em cada fotografia é um lembrete vívido do amor que compartilhamos. Sinto falta da voz dela, do toque, do cheiro, da presença reconfortante ao meu lado. A solidão é uma companheira constante e o luto, um fardo pesado que carrego a cada passo. A realidade financeira também começa a apertar. As economias estão diminuindo rapidamente e o trabalho escasso não é suficiente para cobrir as despesas crescentes. Temo o futuro, não por mim, mas pelo Marcelo. Não posso falhar com ele, não posso deixá-lo desamparado. A promessa feita a Isabela, de cuidar do Marcelo, ecoa na minha mente, impulsionando-me a encontrar uma solução, a me reerguer, mesmo quando meu corpo e alma anseiam apenas por se entregar à tristeza. A cada dia que passa, a pressão aumenta, e a incerteza paira como uma nuvem escura sobre nossa pequena casa em Notting Hill, anunciando tempos ainda mais desafiadores. Eu preciso encontrar uma saída, por Marcelo, por Isabela, por mim mesmo. Mas, neste momento, em meio à dor lancinante da perda, a luz no fim do túnel parece distante, quase inalcançável. A precariedade da nossa situação, percebi, não era só emocional, era brutalmente material. Nossa casa em Notting Hill, que antes parecia um refúgio acolhedor, agora revelava suas rachaduras sob a ótica da falta de recursos. O aluguel, que já era alto, parecia esmagador sem a Isabela aqui. As contas se acumulavam na mesa da cozinha como montanhas intransponíveis: eletricidade, gás, água, internet. Os poucos trabalhos freelancers que ainda conseguia como designer gráfico mal cobriam as despesas mais básicas. E a qualidade do meu trabalho, antes impecável, estava visivelmente comprometida pela exaustão e pela dor. Meus clientes, antes compreensivos, começavam a se afastar, preferindo profissionais mais estáveis e produtivos. Eu sentia o nó apertar na garganta, a cada correspondência de cobrança, a cada lembrete de que o tempo estava se esgotando. A geladeira, que a Isabela sempre mantinha repleta de alimentos frescos e saudáveis para o Marcelo, agora tinha um aspecto esquelético. Eu fazia malabarismos para garantir que meu filho tivesse o essencial, muitas vezes sacrificando minhas próprias refeições para que ele não percebesse a gravidade da situação. Pegava-me lendo os rótulos dos alimentos nos supermercados, comparando preços, escolhendo as marcas mais baratas, algo que jamais pensei que faria. A vergonha era um veneno lento que corria em minhas veias, mas a necessidade de proteger o Marcelo era mais forte do que qualquer orgulho. O pequeno Marcelo, em sua inocência, parecia notar a mudança no cardápio, mas nunca reclamava. Apenas comia o que era posto à sua frente com a mesma gratidão de sempre. Além da pressão financeira, uma nova e devastadora ameaça surgiu, vinda de onde eu menos esperava. Os pais de Isabela, Lady Eleanor e Lord Arthur Cavendish. Eles eram um casal aristocrático, tradicional, com uma fortuna considerável e uma visão de mundo rigidamente conservadora. Jamais haviam aprovado meu relacionamento com Isabela, um artista sem títulos ou riquezas, e haviam tolerado o casamento por amor à filha. No entanto, após a morte de Isabela, a antiga desaprovação se transformou em uma cruzada. Eles se recusavam a ver o neto Marcelo criado em uma casa que consideravam instável e sem estrutura. A primeira visita deles após o funeral foi formal e fria, repleta de condolências protocolares e olhares de julgamento. Tentei ser cortês, mas a tensão era palpável. Poucas semanas depois, veio o golpe. Uma carta formal, entregue por um advogado, anunciava a intenção dos Cavendish de solicitar a guarda de Marcelo. O argumento era claro: eu, em minha incapacidade financeira e emocional, não estava apto a prover o melhor ambiente para o menino. Eles alegavam que Marcelo precisava de estabilidade, educação de qualidade e um futuro digno, coisas que, segundo eles, eu não poderia oferecer. A carta caiu sobre mim como uma marreta. A dor da perda de Isabela se misturou ao pavor de perder também o filho.
Marcelo era tudo o que me restava, a única conexão palpável com o amor da minha vida. A ideia de vê-lo arrancado dos meus braços, levado para um ambiente frio e formal, longe das memórias de Isabela que nós tanto preservávamos, era insuportável. Os Cavendish não estavam interessados nos meus sentimentos, apenas em sua própria percepção do que era melhor para o neto, um melhor ditado por seu status social e sua fortuna. Tentei argumentar, explicar, implorar. Liguei para Eleanor, mas a voz dela era gélida, inflexível. Alessandro, ela disse, seja razoável. É para o bem do menino, você está sofrendo e entendemos, mas Marcelo precisa de um lar estável, não de um pai que mal consegue pagar as contas. As palavras dela eram como agulhas fincadas no meu coração, cada uma pontuando minha falha percebida. Tentei buscar apoio em amigos, mas a maioria deles, embora solidária, não tinha como ajudar na batalha legal que se avizinhava contra uma família tão poderosa. Busquei um advogado, um jovem e idealista defensor público, que se sensibilizou com minha história, mas que deixou clara a dificuldade da situação. Sr. Rossi, disse o advogado, os Cavendish têm recursos ilimitados. Eles podem arrastar isso por anos e, infelizmente, a lei britânica tende a favorecer a estabilidade financeira e o ambiente familiar que eles podem oferecer. Precisamos provar que o senhor tem condições de cuidar de Marcelo e que ele está seguro e feliz com o senhor. O conselho era simples, mas a execução parecia impossível. Como eu poderia provar estabilidade se mal conseguia pagar o aluguel? A cada dia que passava, minha ansiedade aumentava. Eu via Marcelo rir, brincar, desenhar, e o terror de perder aquele sorriso preenchia-me completamente. Perguntava-me se estava sendo egoísta, se talvez os Cavendish tivessem razão, se Marcelo estaria realmente melhor com eles, rodeado de luxo e oportunidades. Mas então, a imagem da Isabela vinha à mente, e eu me lembrava de como ela prezava a liberdade, a simplicidade, o amor verdadeiro acima de tudo. Ela jamais teria desejado que Marcelo fosse criado em um ambiente sem afeto genuíno, onde o dinheiro falava mais alto que os laços de sangue e carinho. A pressão se tornou esmagadora. Passava noites em claro, com a mente girando em busca de uma solução. Eu precisava de dinheiro, e precisava rápido para lutar por meu filho, para provar que era um pai capaz, que podia dar a Marcelo a vida que ele merecia, com o amor e as lembranças de sua mãe sempre presentes. A ameaça dos Cavendish era um ultimato. Ou eu me reerguia, ou perderia a única razão da minha existência. A situação parecia sem saída, e o desespero começava a se instalar, levando-me a considerar opções que, em sã consciência, eu jamais imaginaria. O desespero diante da iminente perda do Marcelo era um abismo de angústia. As noites em claro se sucediam. Minha mente era um turbilhão de cenários catastróficos. Perder o Marcelo seria como perder a Isabela novamente. A última chama de esperança na minha vida seria extinta. A promessa silenciosa que fiz à minha falecida esposa, de proteger nosso filho a todo custo, ecoava em meus ouvidos como um imperativo. A ameaça dos Cavendish, somada à minha crescente precariedade financeira, me empurrava para o limite. Eu havia esgotado todas as opções aceitáveis. Pedi empréstimos que não consegui. Tentei trabalhos extras que não surgiram, e a perspectiva de lutar legalmente contra meus sogros ricos e influentes parecia uma batalha perdida desde o início. Minha conta bancária estava no limite, o aluguel atrasado, e o olhar esperançoso do Marcelo a cada manhã era um lembrete doloroso do quanto ele dependia de mim. Eu precisava de dinheiro, e precisava dele agora, em volume significativo, para provar aos tribunais e a mim mesmo que eu era capaz de prover para meu filho. Foi em uma dessas noites de insônia, enquanto a TV ligada em um canal qualquer de madrugada servia apenas como ruído de fundo, que uma reportagem aleatória sobre a vida noturna de Londres chamou minha atenção. As luzes ofuscantes dos clubes, a música pulsante, a energia do palco. E então eu vi imagens rápidas de dançarinos, corpos em movimento, a euforia da plateia. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era algo que eu jamais consideraria, mas a ideia, por mais absurda que parecesse, plantou uma semente em minha mente atormentada. Eu sempre fui um homem notavelmente bonito.
Meus traços clássicos italianos herdados do meu pai combinavam com um físico atlético, resultado de anos de prática de natação e corrida. Sempre fui discreto. Nunca me vali da minha aparência, preferindo a intelectualidade e a arte. Mas agora, em meio ao caos, meu corpo, antes um templo para a saúde e o bem-estar, parecia a única ferramenta que me restava. Meus músculos definidos, minha postura elegante, a forma como me movia com uma graça inata, tudo isso poderia ser um ativo. A ideia de me tornar um stripper de boate, um dançarino da noite, era um golpe violento na minha dignidade, na minha autoimagem como artista e pai. Senti um nó no estômago, uma mistura de repulsa e desespero. Não era por vocação, não era por prazer, mas por uma necessidade urgente e avassaladora. Eu precisava de dinheiro, e rápido. E o mundo da noite, por mais sombrio que parecesse, prometia retornos financeiros que nenhum trabalho de design gráfico poderia igualar em tão pouco tempo. Fiz uma pesquisa discreta, usando um computador público na biblioteca para não deixar rastros. Boates na área de Sorro, casas noturnas com shows de dança masculina. Os anúncios eram diretos, chamativos. Procuramos talentos com carisma e boa forma física. Pagamento imediato. A cada clique, um pedaço da minha alma parecia se quebrar, mas a imagem do Marcelo sorrindo, seguro em meus braços, era o escudo que me protegia da vergonha. A primeira vez que me aproximei de uma dessas boates, o Phoenix Club, um local discreto com uma fachada de neon vermelho e música abafada, minhas pernas tremeram. O cheiro de álcool, suor e perfumes baratos invadiu minhas narinas. Senti-me um peixe fora d'água, um intruso em um universo que não me pertencia. O gerente, um homem corpulento com um sorriso cínico, me avaliou de cima a baixo. Interessado em uma vaga? Perguntou com uma voz rouca. Respirei fundo, tentando controlar a batida frenética do coração. Sim, minha voz saiu mais rouca do que o esperado. O teste foi humilhante, mas me agarrei à imagem do Marcelo. Tive que dançar, mostrar meu corpo, exibir-me para um estranho. Cada movimento era uma negação de quem eu era, mas também uma afirmação do meu amor incondicional pelo meu filho. O gerente, para minha surpresa, pareceu impressionado. Você tem o que é preciso, garoto. Cara bonito, corpo bom. E algo nos seus olhos. Uma intensidade. Isso vende. A proposta foi feita, os termos discutidos. O dinheiro era considerável, o suficiente para cobrir as contas atrasadas e iniciar a batalha legal pela guarda do Marcelo. Eu aceitei a contragosto, sentindo-me como um ator entrando em um palco para um papel que nunca quis interpretar. Estabeleci regras claras para mim mesmo. Seria apenas por tempo limitado um meio para um fim. Jamais falaria sobre isso com ninguém, muito menos com o Marcelo. Seria meu segredo sombrio, o preço que paguei para manter minha família unida. Eu criaria uma persona, um personagem que não era eu, para suportar a noite. Seria o dançarino misterioso, o anônimo da noite, qualquer coisa para separar Alessandro, o pai, de Alessandro, o stripper. A primeira noite foi um borrão de luzes estroboscópicas, música alta e olhares lascivos. Senti-me exposto, vulnerável. Mas à medida que a música me embalava e eu me concentrava nos movimentos que o gerente havia me ensinado, algo mudou. Eu não era Alessandro Rossi, o designer viúvo e falido. Eu era uma figura em movimento, um corpo em exibição, e cada passo era um sacrifício calculado. A cada nota que caía no palco, eu via o rosto do Marcelo, sua inocência, sua confiança, e essa visão era o combustível para minha performance. Eu dançava com uma ferocidade silenciosa, uma intensidade que não vinha da sensualidade, mas da dor e da determinação. As notas se acumulavam, o dinheiro entrava, e a cada libra, um pouco da ansiedade se dissipava, substituída por uma esperança tênue. Eu estava fazendo aquilo pelo Marcelo, pela Isabela. Era feio, era humilhante, mas era necessário. E no fundo da minha alma, eu sabia que não me arrependeria, se isso significasse manter meu filho ao meu lado. O Phoenix Club se tornaria meu campo de batalha, e eu lutaria com cada fibra do meu ser, na escuridão da noite londrina, para proteger a luz da minha vida. Os anos se passaram e o sacrifício que fiz no submundo noturno de Londres começou a render seus frutos. Cada nota, cada show no Phoenix Club
Era um tijolo na construção de um futuro mais seguro para o Marcelo. O dinheiro, antes meu calcanhar de Aquiles, tornou-se a ferramenta da minha ascensão. Paguei as dívidas, estabilizei as finanças da casa e, o mais importante, financiei a batalha legal contra os Cavendish. Com a ajuda do meu dedicado advogado e com a prova de que eu podia prover um lar estável e amoroso, venci a custódia do Marcelo, uma vitória que parecia impossível diante da fortuna e influência de meus sogros. A alegria de manter meu filho ao meu lado, intacto das garras deles, era um alívio indescritível. Mas não parei por aí. Impulsionado pela promessa de uma vida melhor para o Marcelo e pelo desejo de um dia poder oferecer mais do que apenas a subsistência, tomei uma decisão ousada. Entraria na faculdade de medicina. A ideia de me tornar médico sempre me fascinara. A capacidade de curar, de aliviar o sofrimento, de salvar vidas. Era um contraste gritante com minha vida noturna, uma forma de redenção, de usar minhas mãos para o bem. O estudo era exaustivo, especialmente após longas noites no clube. Eu estudava enquanto o Marcelo dormia, nos intervalos entre os shows, em cada momento livre. Café era meu melhor amigo e a exaustão, minha sombra constante. Mas a imagem do Marcelo, a esperança de um futuro onde eu pudesse ser um modelo de integridade e sucesso para ele, me impulsionava. A transição de stripper para estudante de medicina foi um salto quântico. As luzes estroboscópicas foram substituídas pelas luzes frias dos laboratórios. O cheiro de suor e perfume, pelo cheiro de antissépticos e livros. Meus colegas de classe me conheciam como um estudante dedicado, um homem quieto e focado, que parecia ter uma profundidade de experiência que o diferenciava. Eu nunca falava sobre meu passado, mantendo o segredo do Phoenix Club guardado a 7 chaves. Apenas 1 ou 2 amigos mais próximos, aqueles que conheci na faculdade e em quem confiava cegamente, sabiam da jornada tortuosa que me havia levado até ali. Eles eram meus confidentes e juraram guardar meu segredo. Anos de sacrifício, noites sem dormir e uma determinação férrea finalmente valeram a pena. Eu me formei como médico, um profissional respeitado com um futuro promissor. Consegui um estágio em um hospital renomado em Londres, e minha ética de trabalho e compaixão pelos pacientes rapidamente me destacaram. Marcelo, agora um adolescente perspicaz e inteligente, observava o pai com admiração. Ele me via como um herói, um homem que havia se reerguido das cinzas da perda, que dedicava sua vida a ajudar os outros. Aos olhos do Marcelo, seu pai era o epítome do sucesso e da bondade. No entanto, uma pontada de ansiedade permanecia em mim. O receio de que Marcelo descobrisse meu passado. O segredo do Phoenix Club era um fardo silencioso que eu carregava. Eu me perguntava como Marcelo reagiria, se o amor e o respeito dele seriam abalados pela revelação de um passado tão contrastante com minha imagem atual. A verdade poderia ser libertadora, mas também poderia ser devastadora. Eu esperava que, se um dia a verdade viesse à tona, Marcelo pudesse entender que cada passo, por mais humilhante que fosse, foi dado por amor. Para minha surpresa, e como um bálsamo para minha alma, a atitude dos meus sogros, Lady Eleanor e Lord Arthur Cavendish, passou por uma transformação notável. Talvez minha vitória na custódia do Marcelo, talvez a maturidade que a perda da Isabela lhes impôs, ou talvez a simples observação de como eu havia me dedicado ao nosso filho, tenha feito com que eles amolecessem. Começaram a procurar Marcelo, não com exigências, mas com convites para almoços e eventos familiares. Gradualmente, a frieza aristocrática deu lugar a um carinho mais genuíno. Eles viram o homem que eu havia me tornado, o médico respeitado, o pai amoroso. Lentamente, a barreira de orgulho e preconceito desmoronou. Eles pediram desculpas, à sua maneira formal, pela dor que haviam causado. A relação com os Cavendish nunca foi de efusão, mas se tornou de respeito. E com o tempo de um afeto tranquilo, eles reconheceram meu amor por Marcelo e, finalmente, me aceitaram como parte da família. Marcelo se beneficiou dessa trégua, crescendo com o amor de ambos os lados da família, unindo as pontas soltas de sua herança. Eu finalmente encontrei a felicidade. Não uma felicidade efusiva e sem nuvens, mas uma paz profunda e duradoura. Tinha um filho saudável e feliz, um trabalho que amava e uma relação harmoniosa com os pais da minha falecida esposa. As memórias de Isabela ainda traziam uma pontada de saudade,
mas agora eram acompanhadas de gratidão pela vida que ela me dera e pela força que a memória dela me havia impulsionado a encontrar. Eu olhava para Marcelo, que agora falava sobre seus próprios sonhos e aspirações, e via o resultado do meu sacrifício. O passado era uma cicatriz, sim, mas uma cicatriz que contava uma história de amor, resiliência e da força inabalável de um pai. Eu, Alessandro, o médico, o pai, o homem que se arriscou no desespero, havia emergido vitorioso, provando que o amor, no final das contas, é a maior das medicinas. E, embora o segredo da minha juventude permanecesse guardado, eu sabia que o verdadeiro legado que deixaria para Marcelo não era o que eu fiz para sobreviver, mas quem eu me tornei ao fazê-lo. Um verdadeiro pai faz qualquer coisa para proteger seus filhos, e quando não desiste deles, tudo pode ser possível para um verdadeiro pai.